Bom, então, muito boa tarde. Vamos então dar início ao segundo painel desta tarde, sobre o tema Obesidade Infantil, um problema emergente de saúde. Na mesa temos então o Dr. Henrique Santos, nutricionista, farmácia Bom e da Pontinha. Temos também o Dr. Diogo Massando, dietista da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa. E temos a Dra. Patrícia Aguiar e a Dra. Ana Gomes, da Direção-Geral de Saúde. O moderador deste painel vai ser o nosso colega e amigo Pedro Martins, a quem eu passo a palavra e, portanto, muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Depois de manhã e no último painel termos navegado um pouco sobre os hábitos alimentares e sobre a forma e as metodologias que devemos de utilizar para termos uma alimentação mais adequada, principalmente em meio escola, vamos tratar, ou tentar tratar agora, das consequências de uma alimentação porventura mais desequilibrada, embora eu não sendo especialista, parto do pressuposto que quando falamos de obesidade infantil estamos a falar de um problema que pode ter um conjunto de causas. E, portanto, como porventura na mesa eu serei aquele que menos percebo desta matéria, vou-me, para abrir, como se costuma dizer, as hostilidades, vou só lançar aqui 2 ou 3 frases que eu gostava que servissem para reflexão, não só para a reflexão individual de cada um de nós, porque os números são de facto, ou começam a ser de facto assustadores e as consequências em torno deste problema também, para depois passar a palavra então a quem percebe disto. Então eu, a título de exemplo, diria que, por exemplo, segundo a British Medical Association, refere que mais de 22 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade têm excesso de peso. Podemos também dizer que, de acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países europeus com o maior número de crianças afetadas por isto que já se considera uma epidemia. 29% das crianças portuguesas entre os 2 e 5 anos têm excesso de peso e 12,5% são obesas. E tudo isto poderia ser menos preocupante se não chegássemos à conclusão que uma criança obesa está em risco de vir a sofrer de sérios problemas de saúde durante a sua adolescência e na idade adulta, tendo uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, asma, doenças do fígado, apneia do sono e vários tipos de cancro. Não querendo alarmar, porque estas palavras não são minhas, é alguém que percebe, ou de entidades que percebem efetivamente disto, estamos a falar de algo que nos deve preocupar a todos. Não é um mito urbano, há muito tempo que ouvimos de falar da obesidade infantil e da obesidade mórbida, e portanto também para nos alertar para estas situações e também para nos explicar o que é que nós pais, que já não estamos a falar só da implementação de bons hábitos alimentares em nossa casa, de uma boa educação também para a alimentação, mas o que é que nós pais perante um problema destes, quer de uma forma preventiva, quer depois de uma forma mais reativa, quando já estamos perante este problema, o que é que nós, pais e perante a escola, podemos fazer para evitar este tipo de problemática e que isto, de facto, se venha a tornar uma epidemia. E eu passaria então a palavra ao Dr. Henrique Santos, que ia pedir também que nos falasse um pouco desta experiência das aulas de nutrição ao nível da farmácia do óculos, se não estou enganado, que seria também interessante termos contacto também com essa experiência e, portanto, passava de imediato a palavra ao Dr. Henrique Santos. Eu acho que eu não sou capaz de levantar. Eu acho que sou bem, não é verdade? Sim, mas eu penso que já não preciso continuar por aqui. Eu não sabia bem quanto tempo tinha, portanto, vamos parar para 5 minutos até 2 horas. Vou falar 5 minutos e vou mostrar apenas a parte final com o fio de fotografia, mas não vou mostrar tudo, mas iremos. Para diminuir este flagelo tão grande que tinha do excesso de peso. O excesso de peso conduz a doença, conduz à morte, conduz a situações que hoje são um flagelo na nossa sociedade. Os problemas já cá falaram das diferentes temas que encaminharam, é muito fácil falar agora, depois de ouvir falar do álcool, do tabaco. O tabaco não é o problema menor, nós temos, é muito sério. Eu sou mais da área do tabaco do que da nutrição. Seja como for, a Universidade do Trabalho, a Universidade de Farmácia, na zona dos cursos não nutrição,
grande passagem, o que acontece é que estamos todos no relaxão. Eles estão gordos, a cultura é uma cultura baseada em alimentos cheios de açúcar. Estas questões do açúcar são novas, assim como a diabetes, como nestas doenças todas que nós hoje falamos. O álcool é uma coisa nova, o tabaco é uma coisa nova, isto é, nós, ao mesmo tempo, conseguimos em 100 anos triplicar a esperança de vida, não esqueçamos, eu já não estaria aqui em 1950, quase não estaria, se calhar não estaria, mas é assim, porque a esperança de vida na nascença era de 40 e tal anos. Então, as coisas mudaram brutalmente, curiosamente. O homem que é culpado por muitas das coisas que estão a acontecer é um farmacêutico. Vejam como no fundo está aqui eu como farmacêutico tenho nas costas o pelo do John Pemberton, foi o homem que vendia na sua farmácia em Nova York a Coca-Cola, que era um estimulante. Portanto, no fundo, isto passou depressa demais. Quando nós falamos hoje destas doenças, estamos a falar de coisas que não haviam 50 anos, é verdade. Parece que é coisa muito óbvia, mas não. Estamos a falar em doenças recentes, não esquecer que a própria recursos terapêuticos tem muito poucos anos. Foi depois dos anos 50 que este bem-estar medicamentoso apareceu. Portanto, triplicar a esperança de vida à adolescência significa que vão viver mais anos. Nós estamos a viver muitos anos com alterações culturais grandes, com a introdução do açúcar. Porque a Segunda Guerra Mundial teve aqui um grande impacto não só no desenvolvimento da farmácia em si e de todas as áreas da saúde, tudo começou depois dos anos 50. Temos que perceber todos estes novos conceitos, as práticas terapêuticas, a industrialização não só dos medicamentos, como também dos alimentos. Aqui foi a expansão do açúcar, das verduras, da comida rápida, daquilo que eles queriam criar para a Segunda Guerra. Portanto, a indústria que alimentava a Segunda Guerra tinha que sobreviver, agora já não com guerra, mas com as pessoas que eram tanto mais, e sobretudo com esta nova descoberta das crianças, que têm sido as vítimas de todo um conjunto de iniciativas. O tabaco, a estratégia é começar nas crianças. Os alimentos, a estratégia é começar nas crianças. O álcool, agora falou-se do álcool, a doutora falou no álcool, a estratégia é começar nas jovens. Portanto, reparem como nós, pais, profissionais e também crianças em certas coisas, porque depois nós mantemos o nosso lado jovem e criativo, depois na realidade somos assediados constantemente com estes flagelantes, com estas coisas. Portanto, estamos a falar de números de 15% de crianças obesas, 30 e tal com excesso de peso. Estamos a falar de uma situação em que Portugal, no que respeita ao sobrepeso, está muito próximo dos campeões. Não somos campeões no euro, na fortuna, no dinheiro, na riqueza, mas no que respeita ao sobrepeso infantil, Portugal está próximo, está acima, principalmente da Grécia, logo atrás de Espanha. Malta e tal, Itália é um país que tem de sobrepeso enorme. Portanto, o que é que mudou aqui? Portanto, além da predisposição genética, há um fator genético que não nos podemos esquecer. Não é? Uns já engordam mais, outros engordam menos. O grama de açúcar de um faz engordar e o outro não faz. Portanto, há aqui toda uma variabilidade genética, como no álcool e como no tabaco. No tabaco basta uma vez uma passa, como na droga. Basta uma passa para a pessoa ficar infectada, ficar dependente, entrar toda a vida. Noutros, não. Outros não viagem geneticamente à mesma capacidade que temos. Então, estamos aqui com um conjunto de doenças que eu particularmente gosto muito de falar, e gosto de falar porque nós são doenças do comportamento. E as doenças do comportamento envolvem farmacêuticos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. São doenças que têm a ver com a nossa conduta. E nós, os pais, fomos culpados de induzir muitas das coisas que os nossos filhos hoje fazem. Não é? Eu lembro, quando tinha 5 anos, 5, 6, 7 anos, eu via televisão, o cocó do meu pai, que fumava ali, sem parar, tinha aquele cigarro que ele utilizava para esconder o fumo, mas entretanto ele levava o fumo. Nunca se fez o fumo passivo fizesse câncer.
assim faz cancro, igual. Portanto, no fundo, ao mesmo tempo que estes comportamentos novos se expandiram, a prevalência de fumadores é grande, a prevalência hoje do álcool é um problema de saúde pública gravíssimo, os nossos jovens estão a beber demais. Mas não sabemos as consequências desta bebida demais. Porque ninguém bebeu tanto como eles bebem. Portanto, pode ser um problema muito grave, não até ter importância nenhuma. Na verdade, não sabemos. O que sabemos hoje é que modificamos muito os hábitos dos nossos filhos, oferecemos computadores para eles apenas exercitarem os dois polegares e nós próprios, quando estamos assim pacientes, por mexer o polegar são duas coisas, uma coisa que nos dá uma certa relaxamento. Na realidade, é uma vida de polegar, não é? E uma vida de televisão, uma vida de computador, agora com a feito, só que a Samsung já vem, a Samsung já lançou essa nova televisão, que a pessoa diz sim, não. Portanto, vejam como isto, vamos ter que jantar mesmo. Os olhos só não gastam tanta caloria. Portanto, no fundo, esta vida sedentária, esta industrialização da alimentação, e o facto, numa cultura associada também ao bem-estar, ao prazer, à comunidade, vem-nos conduzir a situações bastante complicadas. Hoje, os culpados, assumimos os culpados da cultura que entrou nos nossos filhos, pois somos nós, que entrou, digamos, foi o meu pai, sempre que íamos jantar, almoçar fora, comia um pudim. Na altura, era impossível pensar se almoçar ou comer fora, sem ser um pudim, ou comer um almoço, ou comer num algarve, que eu era algarve, uma tardezinha de volta de mel. Portanto, vejam, como eu assimilei um conjunto de hábitos que é a minha cultura e quando vou comer fora e não como doce, é com muito esforço que me faço. Portanto, no fundo, nós conduzimos uma sociedade é isto. Nós, os nossos antepassados, as pizzas industrializadas, há bocado falou-se aqui nas pizzas saudáveis, estamos a falar destas pizzas cheias de sal, etc. E também de açúcar, porque estes produtos todos têm muitas toneladas de açúcar, nutricionista, vai falar assim, ela pode bloquear. Sim, os simples pão de McDonald's tem grandes quantidades de açúcar. O vinho tem grandes quantidades de açúcar. Isto é, na realidade, o consumidor, ou o doente, não sabe distinguir se está a comer um produto com excesso de calorias, este assunto não sabe ler, não vê sacarotes, não sei o quê. Portanto, no fundo, agora haja maior defesa do consumidor das sociedades, por causa das pessoas encherem quantidades de açúcar, uma lata de Coca-Cola. Eu digo uma latinha serão 4. O pacote de açúcar tem de 7 a 10 gramas. Se for Pepsi-Cola. Aí é um pouco menos. Portanto, a solução é a mesma Pepsi-Cola. Exatamente. Injetam-nos diariamente com toneladas de açúcar. As crianças recebem uma alimentação completamente, digamos, não adequada. Hoje, da televisão. Estamos aqui a falar hoje, quando falamos de televisão infantil, falamos de duas coisas. Falamos de televisão, de sedentarismo, computador, olha, sem fio, portanto, do pouco hoje, as crianças depois obesas deixam-se de mexer, no ciclo, sendo obesas, não querem ligar para o outro lado, sentem-nos cruzadas e, digamos, marginalizados pelos outros, é um ciclo que os faz cada vez ficar mais na parte social e se dedicar a uma atividade mais forte. Estamos nesta cultura. Estamos numa cultura do pão com açúcar, da data frita, sal, da comida rápida, do não comer a família, do comer contra uma parede. Estamos numa fase em que se conduzir, como sabem, as doenças metabólicas, diabetes, tudo isto, são consequências já disto, portanto já são consequências, só que 10 ou 15, 20 anos atrás não tínhamos esta experiência de ver tanta criança ao peso. Nós, na saúde, reparem, estamos a falar de 50 anos, a saúde que nós conhecemos, que nós aprendemos, tem 50 a 60 anos. Não é uma saúde mais longa. Os novos modelos, a prática clínica, a prática, o conhecimento, tem 50, 60, 70 anos.
foi depois, já também nos anos 50, começaram a aparecer estas doenças, assim, destas, não é? Porque havia outras, via-se mais cedo, certo? Hoje vive-se mais tempo, mas com outros problemas que podem haver. Portanto, a obesidade infantil, pelas suas consequências depois das suas consequências na idade adulta, tem problemas graves. Os doentes continuam com problemas, diabetes, hipertensão, e doenças metabólicas que aparecem. Isto é, o jovem obeso, o jovem obeso, depois irá ter consequências, vai ter menos vida, vai ter mais doenças, vai sofrer mais e talvez a obesidade está associada a isso. O meu interesse aqui é só eu disse isto, como profissional de saúde, eu sempre ponho os sítios na expectativa e na esperança que os doentes possam melhorar. Eu não tenho cartas a correr. Tenho cá porque acredito que cada pai está aqui, cada pessoa está aqui, podemos partilhar ideias, partilhar estratégias, para que possamos melhorar um problema de saúde, exatamente que é a obesidade. Portanto, tem um impacto extraordinário, porque na realidade essas questões da educação para a saúde têm a ver com os comportamentos e os pais são as pessoas ainda estão em casa bastante só, crianças ainda estão só, na escola, a alimentação que eu ouvi da escola, e os problemas das escolas que eu aprendi ali 2 ou 3 coisas que não estava dentro do assunto, claro, que a alimentação da escola induzirá, a maneira como os miúdos comem na escola vai induzir o comportamento durante a vida toda, claro, que é uma grande responsabilidade. Eu não disse bem, ver que as escolas estão equipadas em termos de suportes nutricionistas e técnicos a apoiar essas coisas, mas é fundamental realmente que as crianças aprendam a comer bem para que consigam manter hábitos saudáveis durante a vida. Portanto, o que importa aqui é prevenir doenças. A minha conversa é muito breve, eu apenas vou, eu queria também depois, eu não sabia que havia mais presentes, e gostava que depois pudéssemos, ou agora, ou no fim, podemos depois discutir e discutir algumas coisas. Estamos a prevenir a hipertensão, a diabetes, o colesterol, o diabetes, a costina diminuída. Estamos, sobretudo, a ganhar uma estratégia de intervenção. Essa intervenção passa pelas farmácias. As farmácias são, para não se perceber mais vezes isso, são quem tem maior capacidade de intervenção em programas de saúde pública, nem sempre reconhecida nos nossos diários, etc. Mas no caso, e todos os estudos apontam para a própria das estudos nessa matéria, apontam para isso. Nós temos um impacto da maré, todos os que estão na escola, de uma senhora, que era mãe do aluno, que disse sim. Uma vez que o seu permite para não fumar. Ela foi lembrada, sim, claro. Passa por mim, podem passar a vida, são pessoas que o farmacêutico teoricamente está preparado, está capacitado para poder intervir, para poder educação. Tudo dá comportamentos. Só muito mais chega nesta coisa de mudar comportamentos, tudo é válido. Às vezes falar música, às vezes mostrar uma foto, às vezes um carro do doutor faz campos. O tabaco faz 16 campos, 16, 18, 19, 16, quando eu fiz de trabalho qualquer, comprovados. Para aqueles que dizem que gostam de fumar, gostam dos ponentes que temos a obrigação com profissionais, diretamente à fumar. Consegui parar, porque não somos dependentes. Cá está, há uns dependentes, o meu irmão é um dependente, talvez tivesse tentado 7, 10 vezes já fumar, também é uma questão genética, também, cultural, ambiental. Mas o caso é que na educação para a saúde nós somos de parte de intervir, cada um de nós da sua maneira. Na pequena frase que se diz e que não tem impacto nenhum. Depois no que fazemos como pais, na maneira como fazemos os pratos. Há termos nutricionistas que trabalham, há termos programas muito lá fora, trabalham acompanhando as pessoas nas compras do supermercado. Vão ao supermercado e ensinam as pessoas obesas com problemas isto como orientação médica. Portanto, vejam também como esta questão da alimentação em certos países é assumida de uma forma muito mais séria que aqui, se calhar, no nosso país. Portanto, a alimentação evita. E estavam falando depois dos que são doentes. Nós aqui estamos a falar em jovens, alguns poucos
com diabetes tipo 2, era impensável ter jovens com diabetes tipo 2 aqui há 10 anos, nós dizíamos que não existiam nos jovens. Hoje já dizemos que começaram a aparecer casos de diabetes tipo 2 nos jovens. Portanto, significa que estamos com um conjunto de desvios cujas consequências nós não se sabem. A palavra ao Dr. Leite. Gostava de cumprimentar os meus colegas de mesa e começar por falar que eu optei por não fazer uma abordagem somente sobre a parte da obesidade infantil e abordar um pouco como é que nós conseguimos fazer com que os nossos filhos consigam obter melhores rendimentos escolares. Ou seja, não focar só na parte da obesidade, mas pegarem dicas que devem ser dadas aos pais e que eles devem pôr em prática para então obtermos um melhor rendimento. Mas devemos começar primeiro por desenvolvimento. Uma criança que é obesa, uma criança que tem pouco peso, não é um fator que começou quando eles entram na escola. É um fator que advém já durante a gravidez. A alimentação da mãe vai como que dar uma predisposição de como é que o filho irá ser quando chegar à infância e quando chegar à adolescência. Isto porque mães que tenham excesso de peso, tenham obesidade, têm uma maior prevalência de vir a ter filhos com excesso de peso e obesidade. Ou seja, o primeiro trabalho, o primeiro acompanhamento que deve ser feito deverá ser na gravidez, na mãe, e não esperar que o filho nasça e depois então começarmos a trabalhar com o filho. Ou seja, aí já vamos entrar num trabalho mais tardio, devemos começar a trabalhar antecipadamente. Depois devemos dar atenção a como é que deve ser feita a introdução alimentar no filho. Ou seja, não devemos dar aquilo que nos apetecer à criança. Ou seja, chegar um dia e dizer, olha, agora vou-te dar Cerelac. Já não tenho leite para te dar, vou-te dar Cerelac, porque dá na televisão que a gente deve dar Cerelac aos bebês e ponto final. Devemos ter algum acompanhamento. Devemos ser educados, quer pelo médico, quer pelo nutricionista, em que altura específica é que deve ser feita essa introdução alimentar. Porque existem alturas específicas para essa introdução. Há uma introdução que deve ser feita aos 6 meses, há uma introdução que deve ser feita aos 9 meses, há uma introdução que deve ser feita, por exemplo, quando eles têm 1 ano. Nomeadamente, por exemplo, a questão do leite, que há bocado ouvi falar, o leite, principalmente o leite de vaca, deve-se evitar dar muito cedo, porque isso vai provocar uma alteração na flora intestinal do bebê e muitas vezes vai levar a uma intolerância à lactose do bebê, que é a tal fraca digestão do leite que poderá durar a vida toda. Portanto, é importante aqui perceber que o timing, a altura em que nós fazemos a introdução alimentar, vai como que influenciar posteriormente as escolhas alimentares do filho. Isto também porque o paladar é uma coisa que se educa. Nós, quando nascemos, estamos já com aquela definição de doce, salgado. Porque, basicamente, a alimentação da mãe também já vem do doce salgado. E, muitas vezes, nós damos uma vez aos nossos filhos, eles não gostam, ok, não lhes vou dar mais. E isso não deve ser feito assim. O nosso paladar está comprovado que se educa. E educa-se de que maneira? As células que nós temos na nossa língua são renovadas com frequência. E está estudado que, quando fazemos uma experiência de dar um alimento pelo menos 10 vezes ao nosso filho, ele vai começar a adquirir o gosto. Com isto, o que é que eu quero dizer? Se eles não gostam de, por exemplo, tomate, é um daqueles alimentos que muitas vezes as crianças não gostam. Damos uma vez, não gosta, ok, vou tentar disfarçar o tomate. Vou tentar dar, por exemplo, triturado num puré, para ele provar. Sente o sabor, ok, começa a gostar. A seguir, aí sim, já vou tentar dar novamente o tomate. Porque ele já vai ter uma maneira diferente de sentir o sabor, não vai associar logo ao tomate, mas já vai gostar mais porque já experimentou antes sobre outra forma. Daí que a questão de educar o paladar deve começar nesta fase. Passamos depois para a altura em que eles vão para a escola. Eles aqui vão para a escola, vão ter uma maior abertura às escolhas alimentares. A abertura é essa que vai continuar quando eles vão depois para o ensino básico e quando vão para o ensino secundário.
Muitas das vezes, eu agora falo também por experiência própria, quando eu era criança, a minha mãe mandava-me um lanchinho e eu não comia. Achava que os outros que tinham comprado lá ao bar da escola é que eram os fixes, aquilo que era um lanche fixe, e eu não comia. E depois chegava a casa e dizia à minha mãe: "Ah, mãe, comi, gostei muito." Pronto, no dia a seguir eu falava a mesma coisa. Infelizmente. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos uma maior exposição, isto também deve ser um trabalho que deve ser feito junto dos refeitórios das escolas, quanto maior a exposição a determinado tipo de alimentos, maior a tentação que nós temos de ir lá buscar. E agora, falando também da parte das máquinas de vending, que também falaram há um bocado, tentar que as máquinas de vending não tenham só bolachas, batatas fritas, sumos. Eu já reparei, pelo menos no concelho onde eu resido, que é o Concelho da Amadora, já muito trabalho foi feito a esse nível, nomeadamente fruta. É possível os alunos adquirirem fruta nas máquinas de vending. No início foi estranho para eles. Não estavam habituados a chegar lá e ver fruta assim à disposição. Mas, com o habituar, com o chegarem lá a verem, com o incentivo dos pais, com o incentivo dos professores, verificou-se uma medida de sucesso. Porque muitos deles passaram a adquirir fruta na máquina de vending, até porque tinham um custo muito inferior ao que tinha o custo de um pacote de batatas fritas. Passando depois para a fase da adolescência. Aqui é uma fase que nós devemos ter muita atenção ao acompanhamento que é dado aos nossos filhos. Porquê? Muitas das vezes surgem comportamentos de rebeldia nestas idades. Comportamentos de afirmação e às vezes são comportamentos que passam pela alimentação. Questão das anorexias, questão da bulimia, a questão de subitamente os nossos filhos querem ser, os meus não, mas os nossos filhos querem ser, por exemplo, vegetarianos e acabam por não ter um acompanhamento. E muitas vezes acontecem situações de: ok, o meu filho agora é vegetariano, eu não concordo, tento que ele não seja vegetariano, ele cada vez mais quer ser vegetariano porque quer ir contra a minha palavra, só para mostrar que tem poder de decisão. E o que acontece é, vamos começar a ver o rendimento escolar e começamos a ver as notas a descerem. Importante, o acompanhamento, tal como começa na gravidez, é um acompanhamento que deve ser dado, quer quando a criança entra na escola, quer quando vai para o ensino básico, quer quando vai para o secundário. Quanto às necessidades, devemos ter atenção de 3 fatores, que é a atividade física, o crescimento e o metabolismo basal, que é aquilo que nós chamamos a função vital do organismo. Quando uma delas, neste caso, o crescimento, não recebe a dose que deveria receber, é a primeira a ficar afetada. A função vital do organismo, nós temos sempre que ter a parte da atividade física também, porque se a gente não ingerir alimentos, ingerir os nutrientes e se não for para a atividade física, nós basicamente não nos conseguimos mexer. Estamos quietos, respiramos, queremos mexer, não conseguimos. Ou seja, o crescimento é sempre o primeiro a ficar afetado. Daí que é importante ter um balanço energético diário positivo, mas não pode ser positivo por excesso, não pode ser muito excessivo, senão vamos ter obesidade, nem pode ser por defeito, senão vamos ter atraso de crescimento nas crianças, porque, como eu falei, o principal fator primeiro a ser afetado é logo o crescimento. Como regras gerais, isto aqui já ouviram todos falar várias vezes, fazer as 5 a 6 refeições diárias, tomar sempre o pequeno almoço, nunca ir para a escola sem comer, comer vegetais e frutas 2 a 3 vezes por dia, ingerir pelo menos 1 litro de água por dia e reduzir o consumo de açúcares e gorduras. Isto é o beabá da alimentação saudável. Mas quando falamos de rendimento escolar, acham ou não que existem alimentos que podem melhorar? É uma pergunta que eu vos faço. Acham ou não? A resposta para isto é tudo no geral, nada em particular. Ou seja, não podemos chegar e dizer este é o alimento que se o vosso filho comer vai ser o próximo Einstein. Não podemos dizer isso, mas o que podemos dizer é que existem determinados grupos de alimentos que, ingeridos em quantidades diárias ideais,
vão melhorar capacidade de memória, capacidade de concentração, manter mais vezes a atenção durante as aulas. Isto sim podemos dizer. E vamos então começar pelas dicas. Só beber um bocadinho de água. Dica número 1. Evitar os desequilíbrios nutricionais. Foi aquilo que eu comecei por falar, quer por defeito, quer por excesso. Por defeito, estas carências vão levar à desnutrição. O que é que vai acontecer? Vamos ter diminuição das nossas capacidades de concentração, de memória, porque não vamos ter nutrientes suficientes para manter os nossos níveis de atenção iguais ao longo do dia. Por excesso, vamos ter não uma interferência direta na parte da memória e nas nossas partes cognitivas, mas vamos ter na parte da exclusão social. Ou seja, o vosso filho, se for obeso, vai ser alvo, por exemplo, de situações de bullying, que são muitas vezes faladas, vai ter a parte emotiva muito mais afetada e isso depois vai ter repercussões negativas no estudo, na capacidade social e na parte física. Dica número 2. Tomar sempre o pequeno almoço. Porquê? Nós vimos num jejum, normalmente de 8 horas. E quando vamos para a escola, se queremos começar logo o dia com energia, e se não tomarmos o pequeno almoço, chegamos às aulas e conseguimos estar com atenção durante 10 minutos. Porquê? Porque deixa de ser dada energia ao cérebro para ele conseguir funcionar normalmente. E essa energia vem principalmente da glicose. Não glicose, não deve ser só dada a glicose da absorção rápida, ao pequeno almoço, mas sim uma mistura entre a absorção rápida e a absorção lenta. Isto, juntando à fruta, que tem nutrientes, nomeadamente algumas vitaminas e minerais importantíssimas para as nossas ligações nervosas, fazem com que o pequeno almoço bem constituído, tenha uma melhoria na nossa capacidade de memória, principalmente. Estes tipos de vitaminas ajudam efetivamente a melhoria da resposta cognitiva. No entanto, não devem ser substitutos de nenhuma refeição. Ou seja, devem ser dados como complemento, sim, naquelas alturas mais estressantes, alturas de exames. Agora, como substituição, não devem fazer isso. Pronto. Agradecer a todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Diogo, por esta intervenção. Para nós pais é importante, porque fica aqui uma série de indicações e dicas de algo que nós em casa podemos fazer para, neste caso, ajudar ao desenvolvimento cognitivo e no processo de aprendizagem dos nossos filhos. Eu ia passar então agora à doutora Ana Gomes e à doutora Patrícia Aguiar e ia-lhes lançar um desafio, não obstante a vertente que irão abordar nesta intervenção, mas que me ajudavam a desmistificar um bocadinho esta questão de termos uma alimentação mais saudável sai substancialmente mais caro. Penso que é uma questão que agora, numa altura em que vão viver bons tempos do ponto de vista económico, pode porventura ser um impeditivo para sermos Boa tarde outra vez, alguns já me conhecem, sou Patrícia Aguiar. Já tanto foi dito e há tanto ainda para dizer, não é? A minha apresentação não vai ser muito longa, não fiquem muito nervosos. Estamos a falar de obesidade infantil, uma série de sim, que não seja alimento. Depois também temos a compulsão alimentar, como a imagem indica, é uma compulsão em comer tudo o que lhes aparece à frente e mesmo quando tenham fome, comem sem parar. A bulimia, ou seja, comem, mas depois vomitam o que ingerem. Também recorrem a diuréticos, recorrem também a laxantes. O excesso de peso, obesidade
como já foi falado, não vou estar a falar sobre ele, eu penso como disse. A vigorexia é quando nós temos aquela necessidade de fazer exercício físico até ficar com músculos e ficar com o estilo Schwarzenegger. A ortorexia tem uma necessidade extrema de pesar tudo que comem, de contar as calorias, portanto é tudo muito excessivo e tudo pesado e com muito rigor, sim. Depois o síndrome do comer noturno, como indica, portanto, durante o dia têm um comportamento completamente normal e depois à noite fogem, vão para o frigorífico, cabem e comem tudo aquilo que desaparece à frente. A anorexia, portanto, tem sempre uma imagem distorcida daquilo que ela é, muitas vezes estão extremamente magras, e é assim mesmo a anorexia que é designada, estão extremamente magras e sempre gordas, ou, portanto, nunca estão satisfeitas com o seu próprio peso. Exatamente, imagem distorcida. E estamos sempre a falar em raparigas que também têm, sim. E hoje em dia muitos rapazes têm anorexia e eles às vezes conseguem esconder mais facilmente a anorexia do que as raparigas. E eu quero também agradecer, e gostei muito da apresentação do Dr. Diogo. Eu por acaso estou a fazer um trabalho sobre gravidez e realmente está provado que é desde o útero e a alimentação que a mãe tem, que tem influência nas patologias que se poderá ter em adulto. O tabaco também influencia, o álcool então não se fala, é teratogénico mesmo, faz muito mal ao bebê. E eu também fumei há pouco tempo e, portanto, eu quero que o meu filho saiba que alface que não vem do supermercado, mas que vem da terra e de onde é que vêm os alimentos, portanto, que o peso que vem de uma árvore e não de uma embalagem de cartão. E o atum vem do mar, não é da lata. Exatamente. E o atum, em relação ao atum, já agora também esclareço, há pouco falava-se do atum, se devíamos ou não dar. Sim, podemos dar atum, não há problema nenhum. O facto, e também para as grávidas, o atum é um peixe de águas muito profundas, como é também o peixe-espada preto. E então tem que ser um bocadinho mais limitativo na nossa alimentação, uma vez por semana, isso não é grave, porque tem muitas quantidades de mercúrio. Pronto, fica aqui esta ponte. Portanto, as doenças do comportamento alimentar são perturbações caracterizadas por hábitos alimentares muito particulares, como aqueles que eu falei anteriormente. Tem restrição ao excesso alimentar, há mau equilíbrio nutricional e há certos caprichos alimentares também. Dentro destas perturbações do comportamento, sobretudo na adolescência, destacam-se 2 quadros clínicos pela sua gravidade para a saúde, que é a anorexia e a bulimia. Estas ocorrem em mulheres jovens, mas como já disse anteriormente, os rapazes hoje também já sofrem muito anorexia e bulimia. A preocupação pela imagem, hoje em dia as miúdas com 10 anos, eu com 10 anos, com 12 anos, brincava com as minhas Barbies, não me arranjava e não ia para a noite, como os vão, mas isso aí está, eu acho que é culpa também dos pais. O caso do álcool, também do consumo, de serem muito... Eu acho que os pais querem também ter a sua privacidade e hoje em dia a vida é tão estressada que às vezes os deixam sair muito cedo. É essa a minha opinião. E as raparigas, quer dizer, arranjam-se de uma maneira que parecem autênticas mulheres, quando no fundo são crianças. Portanto, isto vai trazer graves transtornos corporais, comprometimento da saúde e risco de vida, porque há mesmo na anorexia, e eu conheço casos porque já trabalhei e tenho pessoas perto de psiquiatras que levam mesmo à morte, e em Santa Maria existe, como muitos hospitais, mas eu conheço em Santa Maria que existe mesmo mortes que é um bocadinho, é triste, e sim, isso é sentido. Ora, há bocadinho estar a falar, porque nós temos aquela imagem também de a TV e as revistas, porque as modelos e as atrizes são todas muito bonitas e usam batom vermelho e estão sempre penteadas.
Mas não, elas são, quando acordam são assim, como está ali na esquerda, não são simples, não acordam com plato de pérolas, nem com o cabelo arranjado, e é isto que as miúdas tentam introduzir, sim, em estar sempre tão bonitas e é tão demasiado que é, exatamente. E também já agora por brincadeira, pusemos aqui uma Barbie com maquilhagem e sem maquilhagem e com os dentes estragados, porque até a Barbie sem maquilhagem é feia. Sinais de alerta. Aqui é que a escola, e porque os nossos filhos passam muito tempo na escola e os professores, os amigos, são pessoas que podem ver alguns sinais, algum tipo de comportamento diferente, que podem alertar os pais, por exemplo, mas só o profissional de saúde é que vai realmente diagnosticar este problema. Mas os professores podem ver, ou a amiga, por exemplo, depois da refeição ela vai à casa de banho, ou fica lá muito tempo, ou houve alguma coisa que não é normal, ao tempo que ela está. Portanto, são indicadores que alguma coisa se passa com essa pessoa. Exatamente. Alguns sinais. Têm medo em pesar-se, paragem no crescimento, amenorreia, ausência de menstruação, alteração dos hábitos alimentares. Na anorexia, às vezes para disfarçar o que elas fazem é cortar os alimentos muito em pedacinhos muito pequeninos, afastam-nos do prato e depois picam aqui, picam ali, mas no fundo não comeram nada. Depressão, isolamento dos colegas familiares, o mau humor, consumo de substâncias e prática de exercício físico compulsivo. E há pouco, como o vídeo do doutor deu, aquela senhora a falar que não é a criança obesa. Eu conheço, e é a minha amiga que tem uma filha que é Maria, que ela está obesa, pronto. Mas ela na escola não é a Maria, é a gorda. Portanto, e a Maria, o que acontece, eu já tentei ajudá-la também, e o que ela me diz é, mas eu não quero comer diferente dos outros meninos no refeitório. Eu não quero que a minha alimentação seja a dieta. Portanto, isto passa por aí também. E a pressão dos pais, por exemplo, o vosso filho pode estar uma semana, se calhar com falta de apetite, por alguma razão, por estar apaixonado. Porque tira o apetite, não é? É bom que emagrecer quando nos apaixonamos. Ou porque está zangado com um colega ou com o melhor amigo e que leva que a autoestima fique mais em baixo ou que não queira comer, mas os pais preocupam-se tanto e às vezes podem despoltar portanto, um comportamento alimentar qualquer problema. Tenho aqui um gráfico, portanto podem ver. A OMS considera que realmente a obesidade que é uma epidemia global e está estimado que em 2025 50% da população vai ser obesa. Portanto, é muito natural. Estamos a falar de população mundial? Sim. Existem alguns fatores genéticos, porque, como há pouco referi, e o doutor Diogo também, na barriga da mãe, portanto, os genes também têm a sua palavra, não é? E os ambientes. Portanto, mudança de hábitos alimentares e sedentarismo são alguns fatores que vão levar à obesidade. A oferta alimentar nas escolas. Eu, por acaso, eu e a doutora Ana viemos mais cedo para ver o bar, mas não conseguimos. Nós não queríamos levantar nenhum tipo de problema, não era nada disso, mas queríamos ver que tipo de alimentos vocês tinham aqui, se eram muito energéticos, se não, se tinham muitos doces nas máquinas de vending, se vendiam nos bares muitos bolos à fatia, por exemplo. Ok. Isso agora é assim, posso falar assim, em relação à maior parte desta oferta alimentar, eu até tenho de dizer uma coisa. Eu penso que ela é muito mais monótona em casa, neste momento, do que nas escolas. Porque assim, a maior parte daqueles produtos que eram considerados negativos, aqui na escola nós já tivemos isso há muitos anos. Antes desta obrigatoriedade nós já não os tínhamos. O que é que acontece é que para nós, é porque a sociedade é muito hipócrita. A mesma sociedade faz estas campanhas a favor de tudo isto, de que é saudável, é a mesma sociedade, é o mesmo Ministério, é o mesmo governo de aspas, que depois permitem anúncios a estimular
todos estes consumos. Porque eu, por exemplo, nós tiramos aqui da escola esses alimentos. Os chupas, as batatas fritas, há mais de 15 anos que nós não temos aqui na escola para vender isso. E fomos para outro caminho que tinha a ver com os croissants, com aquela máquina das Coca-Colas, fizemos isso tudo. Entretanto, o quiosque em frente passou a vender isso e muito mais. Portanto, eu passei a ter alunos às 10 da manhã com fatias de pizza e Coca-Cola. Entrar pela escola dentro e disse, não, pelo menos o lixo não me tragam. E isto é um problema. Claro que depois a senhora, não fomos nós, a própria Azaia, algum pai, sobretudo alguém, portanto, fez queixa, retiram isso, mas há uns anos atrás, nós quando queríamos saber que ia haver uma escola nova, é porque apareceu o quiosque primeiro. Primeiro fazia-se o quiosque e nós já saímos que a seguir ia nascer ali uma escola. Portanto, o problema aqui é que isto é complicado. É muito complicado mesmo. Eu às vezes fico apavorado. Porque eu tenho responsabilidades e vejo os nossos jovens, e portanto nós fazemos um esforço descomunal em termos de escola, e eu estimulo isso, apesar de não termos espaço, que os alunos pratiquem desporto escolar. Nós neste momento temos quase 55% de alunos a praticar uma atividade popular com eles. Mas o facto é que estes alunos continuam a ir a roda viva, para o McDonald's, para isto, para aquilo, para aquilo. Aliás, eu tive uma história caricata dos miúdos que iam para a casa dos pais, os pais não estavam, retiraram o dinheiro ao irmão. E a mãe de um deles andava numa nutricionista para tentar melhorar porque o miúdo estava obeso. E não percebia porque é que o miúdo estava sempre obeso. Cada vez engordava mais. E então tiravam o dinheiro, iam todos os dias, os três, almoçar ao McDonald's. Portanto, é um problema. Eu fiquei assustado, porque e foi um país que me marcou pela negativa, que os americanos não precisam de Al-Qaeda coisa nenhuma. Eles vão se matar num instantinho. Eles não precisam de terrorismo. Em Nova Iorque, eu ficava abismado com a população. Não é gordinhos, porque nós portugueses somos quase muito gordinhos. Mas não somos aquela oficina. É que nos Estados Unidos parece os obelitos. Mas para pior, é sobretudo as senhoras, sobretudo as raparigas e as mulheres, é uma coisa assustadora. Elas não conseguem subir para o autocarro, então tem que dispor uma rampinha para elas conseguirem subir. E nunca ocupam um lugar, ocupam dois. E depois, nós vamos no metro. Nós vamos no metro e estamos a ver uma campanha que eles fizeram, porque eles consideram isto uma questão vital. Na América consideram que este problema é um problema de sobrevivência. E então, vamos no metro e tudo que é sítio, isto mata, a obesidade mata, o coração, disto, daquilo, daquilo outro. E depois vamos para os grandes centros e vemos carrapachados, aqueles anúncios luminosos, o McDonald's, as pizzas, os frangos, tudo e tudo aquilo. E depois vamos ver um pequeno almoço americano. Não vale a pena. É descritível. Os miúdos vão para o McDonald's, bebem Coca-Cola e de litro e meio, que é a medida mínima. E depois tem uns hambúrgueres que eu não sei como é que eles fazem para os comer, que eu não consigo. Eu não percebo qual é a estratégia que eles fazem, porque alguns chegam a ter 25 centímetros de altura. Portanto, nós aqui na escola, nós, os professores, as direções, etc., vivemos muito preocupados com isto. Nós este ano trabalhamos muitas turmas em termos desta questão da alimentação, da importância da alimentação. No dia da alimentação distribuímos maçãs e fruta. E é um problema de todos. E sinto que a própria televisão é uma batalha. Eu não gosto disso, porque eu sou otimista. Mas estamos a perder a batalha. Porquê? Nós procuramos incrementar aqui, mas eles vão para casa, os pais dizem, hoje me apetece fazer jantar, como se dizem, não apetece fazer jantar, olha, manda vir uma pizza. E pronto, e está tudo feito. Mas já agora também... Desculpe, eu quero dizer, Diga. Isto é revolta do professor, isto é o dia inteiro a ouvir coisas. Não, por nada, porque isto Deixa-me acabar. Vou comentar com isto, porque a gente está aqui para trabalhar, depois amanhã chegamos ali à rua, não podemos dizer assim, você não pode fazer aqui, depois junto à escola não pode fazer. Porquê? Porque há uma lei que diz assim. Não, a liberdade de concorrência, há uma lei que não permite concessionar a concorrência. E começa aqui o problema. Tenho toda a razão e acho muito bem e vamos dar luta com o meu governo. Há um bocado disso, podíamos dar cabo do Chaves. Não é de Chaves, é de Churro. Agora comemos as escolas.
cardápio, mas vou falar na essência dos novos paladares introduzidos. Eu tive um problema com a banana com o meu filho. Ele não queria a banana, porque ao final tem aquele sabor muito, assim, encurtiçado, não é? Pronto, e então, a primeira vez comeu, a segunda não comeu. Eu assim, bem, deixa-me cá tentar, para a semana comes outra vez. E depois tive 2 semanas sem dar. E agora come banana. Portanto, as papilas gustativas realmente aprendem a gostar. E já agora alguns truques também às vezes nos perguntam para as crianças comerem vegetais. Por exemplo, às vezes até em escolas para fazerem o puré do Shrek, ou fazerem as almôndegas do Homem-Aranha, ou introduzirem nomes apelativos às crianças que eles, não tinham as almôndegas do Homem-Aranha, ou do Super-Homem, ou fazerem, por exemplo, canoas de alface e colocarem lá alimentos, adornarem também um prato com o hambúrguer, mas pôr uns olhinhos, ou fazer... É diferente. Não, nas escolas não, mas em casa também é importante. É verdade. Tenho aqui as 2 rodas de alimentos. A da esquerda é a que vocês têm, que nós temos que nos basear por ela, e a da direita é aquela que nós hoje em dia seguimos. Ou seja, a nível de gordura é o triplo do consumo. São aconselhados 2% e nós consumimos 6%. Em relação ao leite e derivados, não há muita diferença, apesar de haver um bocadinho mais na roda da direita. Há uma grande diferença no consumo de proteína, consumimos demasiada proteína. A nível dos cereais, também há uma alteração, mas não muita. E nos vegetais, é quase metade a fatia que nós consumimos, mas aquela que eu mais estou em foco é a da gordura. Consumimos muita gordura e consumimos muito sal também. Sem sal, não é? Sem sal. Portanto, como já se falou anteriormente, a obesidade infantil é um problema de saúde pública, vai tender a evoluir para a obesidade no adulto e está relacionada com patologias graves, como já foram ditas anteriormente, a hipertensão, dislipidemia, por causa do colesterol. Apesar de sabermos também que o colesterol, nós também temos que produzir colesterol, que é o endógeno, e depois há o exógeno, que são aquele que vem dos alimentos. Colesterol. E problemas osteoarticulares, ou seja, uma pessoa muito gordinha vai dar cabo das articulações e dos pés, dos joelhos. A alimentação em idade escolar é uma etapa importante para o desenvolvimento das crianças. Pelo que não é fundamental que não ocorram carências alimentares. Vê-se também que, hoje em dia, nas famílias mais carenciadas, é onde existe mais obesidade, porque os produtos mais energéticos são mais baratos, depois também a falta de escolaridade. Um conselho também que eu dou é não levarem os vossos filhos ao supermercado, porque a televisão é o iogurte com os Smarties ou com o Choca-Pic, portanto eles também têm tendência a escolher e coitados, também uma pessoa vai estar sempre a dizer não, isso também cria depressão, não é? Portanto, a escola é um dos elos principais na rede de influência para os hábitos alimentares, porque é na escola que nós começamos e temos educação praticamente durante o dia. Eu também sei que às vezes o vosso orçamento não é o melhor e às vezes há pratos que são feitos se calhar por 20 cêntimos. É óbvio que as cheias são mais caras, mas também já fizemos planos para a restauração e para escolas e há pratos que são cêntimos. Ainda agora nas férias da Páscoa viu na televisão que algumas escolas estavam abertas porque a refeição que elas faziam na própria escola eram as únicas que consumiam diariamente. E o que se via era, pronto, massa com umas salsichitas ou um bocadinho de atum, porque também não há dinheiro para chegar a toda a gente. Aí está o que eu estava a dizer, as crianças fazem 2 ou mais refeições na escola, aí o mérito da escola ser uma referência para elas. Mais a
modulação dos hábitos alimentares pode ser fácil e de baixo custo, mas também ensinar aos pais como é que eles podem contornar esses alimentos mais energéticos. E hábitos saudáveis em crianças vão perdurar para a vida adulta. É óbvio que em dias de festa também, não é? E as crianças nas escolas, há um aniversário, há um bolo, os pais fazem as bolinhas. Quer dizer, também está sempre não vais comer, só fica triste, não é? Eu vou tentar ensinar ao meu filho, ele não experimentar, o avô diz, dá um bocadinho de chocolate, e ele tem 8 meses. Quanto mais tarde ele experimentar o chocolate, dá um bocadinho de café, quer dizer, há alimentos, há sabores, que quanto mais tarde ele provar, ele não, portanto, nós não podemos gostar do que desconhecemos, eu até disse, mas não, se lhe der uma malagueta, se eu tiver com uma malagueta na mão, ele vai querer comer a malagueta. E eu não vou deixar comer porque é picante. Portanto, o chocolate vai ser bom, ele vai gostar, mas não conheço o sabor, portanto, não lhe vou dar a conhecer. Exatamente. Crianças saudáveis têm melhor rendimento escolar, como disse o Dr. Diogo, faltam menos à escola, apresentam menos problemas comportamentais, têm atitudes mais positivas, melhor qualidade de vida, maior probabilidade de virem a ser adultos do género de Einstein, por exemplo, quem sabe. E é fácil concluir que realmente o investimento na educação vai se refletir na vida adulta, na saúde dos indivíduos. Muito obrigada pela atenção. Tendo em conta também o adiantado da hora, eu ia pedir a alguém que quisesse colocar algumas questões, que fizéssemos um único bloco, que fossem também concisos na questão que querem fazer, só para também não demorarmos muito o alongamento que tínhamos feito. A questão é uma questão única e tem a ver com a questão dos suplementos alimentares. É que só se calcula um determinado tipo de suplementos alimentares. Embora depois, nas referências apresentadas pela doutora, aparecia uma doença que também fixei o nome, que não sei que era, parecia um melancolante, um olharapo, mais um olharapo que é resultado, presumo eu que é resultado também dos suplementos alimentares. E a minha questão é mais para a Central de Saúde, é que intervenção existe sobre a importação e introdução no consumo destes suplementos alimentares. Quando a pessoa chega às piscinas, não é aos ginásios, é às piscinas públicas, autárquicas, e temos lá escaparates de suplementos alimentares. Tenho muitas dúvidas sobre a qualidade daqueles suplementos e sobre o controle que é feito sobre aqueles suplementos e sobre a forma como eles são usados. E os resultados, alguns conhecem-se bem. Eu gostaria de saber o que é que a Direção-Geral de Saúde tem, que controle é que faz sobre isso, e não sei se isto é sobre a Direção-Geral de Saúde, se é o Infarmed, se é a ASAI, também não sei. Ministério da Agricultura. Suplementos alimentares é Ministério da Agricultura. É adubo. Não, vocês não sabem se está bem. Suplementos alimentares. Não. Suplementos alimentares é o Ministério da Agricultura. Era o Infarmed, mas o Infarmed, e acho que a farmacêutica poderá corroborar esta informação muito boa. Quer dizer que sai do controle da Direção-Geral de Saúde. Eu agora vou ser honesto, eu sabia disso, eu só queria saber. Queria mesmo saber qual era a situação. O desporto está agora muito na moda, o desporto e os suplementos, e toda a gente vai ao supermercado e encontra qualquer coisa. Mas aquilo que eu sei é os suplementos que eu no trabalho, estou fazendo um trabalho sobre as grávidas, e sim, elas têm que tomar ácido fólico, suplementar a vida vegetariana, aí sim tem características de B12, tem que tomar vitamina B12, porque não come a carne, o peixe. Aí esses suplementos já... Nas grandes, por exemplo, o flúor, dava-se às crianças em gotinhas e agora dizem que isso é cancerígeno. Ah, é? Já é proibido, parece que já não sabe dizer que for tirado, tem efeitos cancerígenos. E portanto nós no nosso tempo estávamos religiosamente como se fosse uma coisa miraculosa. E na verdade não é. Ouvi dizer agora. Para responder, posso estar muito enganado, mas era uma uma coisa coisa que o professor que na altura na faculdade disse foi que tudo é veneno, nada é veneno, só a dose faz o veneno. Ou seja, Isso é o princípio macrobiótico. ou seja, todos os nutrientes eles têm definidos um nível de defeito e um nível de toxicidade. Ou seja, quando esse nível de toxicidade
Podemos pegar, por exemplo, na vitamina A, que é muito importante para a questão da visão. Se nós ultrapassarmos o nível de toxicidade, vamos ter problemas gravíssimos para o nosso organismo. Daí que, sim, a questão do flúor não sei dizer com certeza. E o potal, por exemplo. O potal, antes não havia crença nenhuma, era o potal, precisamente. O potal é perfeitamente desaconselhável. Neste momento, praticamente, os bebés já muito pouco se usa potal. Mas há uns anos atrás, aquilo era dose maciça. Cuidado, já Potal. Cuidado, já pode com Por dentro do Coisa assim. já pode Assim vai ser difícil é no corpo ver. Em relação à vitamina A, na gravidez, as raparigas, as vísceras têm também quantidade de ácido fólico e os nutrientes, mas não comer, mas em excesso de vitamina A é neurotóxica para o feto. Portanto, também é assim, temos que saber cuidar, temos que ir a profissionais de saúde competentes e que nos sigam da maneira melhor para o nosso organismo. Se uma pessoa, a Ana é outra, eu já estou mais cheinha, tenho tendência para engordar, tenho os meus problemas também de peso, fui mãe, mas nós somos uma pessoa, não somos só um corpo. E não podemos ser fundamentalistas com tudo. Quanto aos suplementos, se houver uma diretiva que já está implementada em Portugal, que obriga os fabricantes a colocarem, não são indicações, são alegações. Isso foi um bom contributo, porque aqui antes desta norma, qualquer fabricante punha tudo, não é? Vai lá, não pode pôr tudo. Então só pode pôr aquilo que o produto, por natureza, pode fazer. E comprovadamente. Não é bem comprovadamente. Muito provavelmente. Não estará certo assim. Olha assim, a gente sabe que a vitamina C pode ser preciosa. Então, se essa for uma alegação, não sei se autorizada para a vitamina C, então pode lá estar. Então, no fundo, houve aqui uma melhoria. Parece-me bem, parece que está relativamente bem, comparado com outros países fora da União Europeia, onde o controle é exagerado. Depois o controle não ajuda nada, também há controle se não para nada. Este modelo que está implementado na União Europeia parece-me bom, parece-me positivo. Que é, por exemplo, a vitamina B6 tem 10 alegações aprovadas por lei. E o fabricante pode colocar duas outras alegações por forma de dose. Portanto, penso que nesta matéria, em termos de nutrição, o consumidor ficou aqui um bocadinho mais seguro. Agora temos de saber que se a tomar um suplemento ou chamado natural há risco. Os açúcares naturais não fazem mal, sim, podem ser venenos, pode ter pesticidas, pode ter chumbo, pode ter mel. Portanto, claro que os produtos suplementos não obedecem às regras farmacêuticas, embora muitos tenham qualidade farmacêutica. Então, pois claro que as pessoas também vivem um bocado nesta, mas é impossível também dar mais garantia, digamos, a quais produtos. Quer dizer, à partida não, penso que não se põe em causa a qualidade dos produtos, digamos, que há no mercado, tem controle. Penso que isto agora está partilhado entre a Direção-Geral do Ministério da Agricultura. A agricultura está bem, porque pronto, eles não querem meter na terra, a maior parte deles está a ficar cagado à saúde e também querem. António, boa noite. É só uma pergunta e é uma pergunta interessante, nomeadamente por causa das farmácias. Eu acho que hoje em dia as farmácias, até pelas vossas novas abordagens de ter as consultas de nutrição, sentem que estão a ser um porto seguro para os jovens que se recorrem, vão muito lá vos pedir ajuda? Sentem isso? E sentem que têm a capacidade para dar resposta? Em relação à nutrição? Sim, em relação a estas coisas todas que ali a doutora Patrícia falou. Muitas destas doenças, às vezes é difícil eles falarem com os pais, na escola A farmácia é um espaço aberto. Eu diria, claro, não estou a ser farmacêutico, não sei porque eu aprender, mas a minha vida também. Não, mas a farmácia há 10 ou 20 anos atrás, hoje em dia a farmácia está um conceito totalmente diferente. Um pouco suspeito, a minha família é farmacêutica, a minha ex-mulher é, a minha mulher atual é, a minha filha é. É quase um lobby. São um lobby familiar. Volta atrás, você sabe na história da farmácia, eu, por exemplo, nunca fui a um médico
Ou seja, farmacêutico, aos meus 20 anos. Nunca fui médico, era sempre farmacêutico. E nem sequer era farmacêutico, era ajudante, era ajudante de farmácia. Era entendido. Era entendido. Eu estou aqui na maior. No que respeita à educação para a saúde, eu consegui os estudos assim, eu os passo mais a eu os passo onde uma pessoa qualquer está aqui vai, farmacêutico, ou técnico, ajudante, fala uma pessoa, os técnicos têm muita experiência, já há muitos anos, também sabem dizer algumas coisas sobre alguns aspectos. Esta é a informação. Portanto, eu digo que sim, no país, e não só, está muito generalizado na Europa e talvez no mundo, a pessoa vai, pergunta uma coisa e tem um acesso a um sistema de saúde. As farmácias fazem parte do sistema de saúde, são uma espécie de extensão do Estado. As pessoas às vezes não percebem bem isso, não é? No fundo, as farmácias hoje têm uma parte de loja, uma parte comercial, como tem hoje os notários, também, tem hoje mais do que nunca, mas as farmácias são uma extensão. E é um sítio onde a pessoa vai. E repare, no último estudo que foi feito, é o sítio onde mais cidadãos vão resolver problemas de saúde. Veja, como no fundo também às vezes houve aí questões políticas muito grandes, mas no fundo há uma porta aberta. Estamos aqui ao lado, se calhar está um lado e está outro. Mas no fundo é o espaço aberto. Claro que sim. Educação para a saúde, qualquer profissional que tenha a possibilidade de contratar com um médico, com um utente, com um público, depois pode educar. Isto é válido para um nutricionista. Muitos dão consultas em farmácias, hoje muitas farmácias têm esse serviço, aí já há um regime de consulta, mas, por exemplo, naquele atendimento urgente, no atendimento comum da farmácia, é muito importante a relação cognitiva com a pessoa. É do fumo, é da grávida. Já não falando de problemas de saúde que as pessoas apresentam, não falar disso, estou a falar de questões, digamos, de atitudes para a saúde. Eu fumar, eu comer, eu problema, digamos, sexual, o problema da miúda de 16 anos que arranja um parceiro, repare, que quer tomar a pílula, não é? e que não sei o quê, iniciou a sua vida sexual. Portanto, estas coisas é muito mais fácil na prática, que é a vida real. Depois é a minha vida há muitos anos, e que essas pessoas vão abordar. Depois as farmácias têm hoje em dia, não sei se bem se mal, não entro nisso, depois ali mudou, tem havido muitas políticas sobre o vosso conhecimento, muitos nutricionistas dão consultas nas farmácias e muitos farmacêuticos também dão consultas de nutrição. Há dois tipos de consultas que é preciso distinguir. Aquilo que nós chamamos de consulta de educação terapêutica tem a ver muito, por exemplo, na diabetes, a educação terapêutica é fundamental, que é como potenciar ao máximo a utilização daquele medicamento. Portanto, no fundo, uma consulta de nutrição, entre aspas, é aprender a comer para usar aquele medicamento. É válido para todas as doenças metabólicas, é válido, por exemplo, para a diabetes. Aqui é preciso saber tomar, não só saber tomar um medicamento, como depois comer as coisas adequadas. Para as vezes de boa combustão. No fundo, eu acho que sim. Que se pode fazer muito mais, acho que também sim. Depois há agora um acordo que vai aparecer agora entre as farmácias que estão numa situação muito caótica, como já se falar, e o governo para um pouco, digamos, tornar mais acessível a estes problemas. Era bom, por exemplo, que a Direção-Geral de Saúde, mas era bom, já disse ao professor Francisco Jorge, era bom que a Direção-Geral de Saúde percebesse um pouco este nosso poder. O humilde poder de chegar às pessoas e poder alterar comportamentos. Portanto, por exemplo, eu conheço bem, a minha farmácia é engraçada, tem uma população de ciganos muito grande. Habituaram-se a ir ali há muitos anos, têm confiança. Não pergunto porquê. E eu noto, por exemplo, nos ciganos, não sei se há um estudo feito em Portugal, os ciganos têm um grau de obesidade e de excesso de peso dos miúdos. Uma coisa assustadora. Não há nenhum estudo, nem eu conheço nada sobre a escola, por exemplo, não temos muitos, mas os casos que temos são verdadeiros. E na realidade, quando eu vou ver, encontro lá sempre ciganos. Portanto, no fundo, há aqui questões de saúde pública que nós, às vezes, nestes pequenos contactos com as pessoas, com os utentes, então, nós fazemos alertas. Se calhar há populações de risco, minorias, uma questão financeira ou cultural, muito cultural. Perderam a sua tradição. Portanto, por exemplo, olha, uma questão muito interessante, agora não vou falar disto, os guineenses do interior da Guiné são muçulmanos. Muitos vêm de Gabo. Gabo é uma cidade importante, dentro das cidades africanas, lá no interior, muçulmanas.
e que eles têm uma vida, têm um habitat normal e comem tudo. Têm vacas, ter dinheiro a ter vacas, mas depois também têm agricultura, têm alfaces. Quando vêm para cá, comem dia após dia arroz com galinha e com caldos que morrem. A comida deles aqui, um africano daqueles da zona, normalmente habitam casas, apartamentos agora, com 3, 4, 5, 6 pessoas, jovens, ou alguns mais vezes, mas aparentemente jovens, de aspecto que eles mantêm um aspecto mais jovem, comem arroz com galinha e com quinoa durante meses, eu diria anos. Estes doentes, isto é uma alteração profunda na sua cultura alimentar. Dizer assim, os sistemas de saúde estão preparados para gerir estas pessoas, estes doentes, não estão. Não estão, porque não temos depois relação com o centro de saúde, estes doentes nem conseguem ir ao centro de saúde. É que existe, no fundo, uma franja da população. Nós, como profissionais de saúde, temos que pensar neles, não é? Temos que defendê-los, mas temos dificuldade muitas vezes em apoiá-los. Estes doentes têm uma pouca acessibilidade à saúde, são mal recebidos no centro de saúde e têm todos os direitos. E depois nós também não conhecemos o suficiente da cultura alimentar deles para poder ajudar. Temos barreiras de língua, muitas vezes, e também de cultura. Portanto, eu diria que muito se pode fazer. E a escola é um sítio onde se identifica esses casos. Por acaso, os casos que nós temos são perfeitamente. Aliás, trabalhamos nisso. Eu, por exemplo, até tive uma turma ano passado, nós temos uma disciplina que é a oferta complementar, em que se trabalham vários temas. Portanto, tem a ver com a cidadania, com a formação dos valores que se procura. E claramente estão. Eu tenho ouvido, então, mas. Nós tivemos um alerta outro dia. Claramente isso. Eu tive um alerta de outro dia, só para perceber os problemas que muitas vezes se interesse e depois são questões de, digamos, de valor. Eu percebi que muitos medicamentos psicotrópicos, benzodiazepinas, que são dispensados muitas vezes em urgência, porque a pessoa precisa, porque a pessoa toma, etc. Eu percebi que são canalizados, por exemplo, para pôr as crianças a dormir enquanto os pais vão para a feira. Então, só percebi isto há meses, há semanas. Portanto, no fundo, percebi que muitos medicamentos são canalizados, porque há famílias totalmente dopadas com os Zolpidem, portanto, totalmente tomam todos. E se calhar quem mais toma são os bebês, crianças que ficam em casa enquanto eles vão para a feira. Portanto, há aqui, isto tem a ver com a alimentação, com o comportamento, há aqui desvios que nós, batendo no terreno que nos apercebemos, mas também temos limitações. Limitações como fazer, não é? Como fazer é fazer uma restrição à dispensa, sim, claro que se faz. Mas não fazer outra. Portanto, no fundo, acho que temos muito a fazer nesta parte alimentar. Diabetes, nós estamos com quantos por cento? Já neste tempo a fazer uma conta. Oficialmente devemos ir com os ocultos e tudo nos 15%. Os ocultos não sabemos os 15%. Quando eu comecei a trabalhar em diabetes, porque já fiz um trabalho sobre isso, falávamos em conhecidos 5. E ocultos para ir para os 12, para ir para os 10, 7, 8. Falávamos em 7, 8. Hoje, no total, 15. 15% é muita gente. E aqui está, estes jovens vão ser diabéticos. Ou pelo menos ter doenças do metabolismo raras. Então, a escola, cá está, o exterior, a escola tem um potencial brutal. E se a escola conseguir cooperar com o centro de saúde, com a direção de saúde, com as farmácias, com os profissionais que estão no terreno, pois a sensibilização nossa, que nós estamos, os profissionais têm que ser sensibilizados, não é? As pessoas têm que estar sensíveis para as coisas privadas, para as coisas sensibilizadas. Mas eu acho que se pode fazer muita coisa. Não sei se respondi um bocado. Há uma grande comunidade muçulmana e nós vamos trabalhar numa roda específica. Mas já existe essa roda? Ainda não existe. Está aqui. Devia testar isso na minha população, que são milhares. Fica a ponto feita. Há mais alguma questão? Penso que não. Resta-me então, só para terminar o painel, agradecer aos oradores. Informar também que no site da DGS há um mini site que é o www.alimentaçãosaudável.dgs.pt,
Agradecer também às técnicas que trouxeram aqui estas publicações que nos podem ser muito úteis. Este mini-site que eu, enquanto o painel foi correndo, fui vendo, tem informação muito importante e eu até deixaria, porque às vezes temos essa dificuldade, é o que é que podemos confeccionar em casa, tendo a certeza que estamos a confeccionar algo saudável, e também para desmistificar um pouco que tudo aquilo que é bom normalmente faz mal, ou por outro lado, aquilo que é saudável é aquilo que é menos saboroso. Mas eu, por exemplo, vejo aqui 2 ou 3 receitas que podia até sugerir para o jantar, como por exemplo uma sorda de bacalhau, que é tida aqui como uma refeição saudável, ou então um alperce, ou para a sobremesa um alperce com lima e erva doce, ou ameixa recheada com gelado de iogurte. Portanto, fica a sugestão, agradecendo a presença de todos, ainda que falta agora o painel de encerramento. Muito obrigado. A doutora Patrícia, queria só dizer algo. Em seguimento ao que disse, uma coisa que eu comecei a fazer, estou muito mais em casa, faço um plano semanal dos meus jantares. Está no frigorífico, à segunda-feira vai ser isto. Então, eu fico meio com os ingredientes e chego cá bem, não tirei não sei o quê. Se não, no dia anterior, certifico que naquele dia, ao jantar, vou ter todos os ingredientes preparados para o dia de vamos preparar. Também é bom. E é uma dica aqui. Para ser mais fácil. Comigo estava na hora que eu sou o mais imprevisível.